Bom, gente, vamos começar a falar sobre forças de troca mais a sério, tá? Que é mais ou menos uma continuação do que a gente começou a falar na última série de vídeos. Bom, naquela ocasião a gente viu que a separação média quadrática para partículas idênticas, né? Ela era dada por essa expressão aqui, separação média quadrática para bósons e férmions em geral, né? É a mesma que para partículas distinguíveis com uma pequena diferença aqui, dada por um fator que é sempre isso aqui, né? Dado por uma integral aqui, basicamente, módulo ao quadrado, né? E aí a gente tem a seguinte situação, pessoal. Com o sinal positivo aqui, isso significa a parte simétrica, né? Como se essa parte espacial da função de onda seja simétrica, né? E aí a gente tem o sinal negativo aqui nesse caso. E a parte de baixo é o caso onde a função, a parte espacial da função, é antissimétrica. E nesse caso a gente tem aqui esse sinal positivo. Então adiciona-se uma certa quantidade à de separação quadrática média de partículas distinguíveis. E no caso da função de onda simétrica, a gente subtrai alguma coisa. Então, repare que a gente pode considerar que quando a gente tem, por exemplo, né, duas partículas com a função de onda simétrica, a parte espacial simétrica, né? É como se existisse uma força de atração aqui entre elas. Porque a distância que seria esperada é menor, porque o sinal aqui é negativo, né? É um pouco menor do que você esperaria. É como se existisse uma força de atração, né? Já se a parte espacial é antissimétrica, vou colocar aqui embaixo, antissimétrica, é como se existisse uma força que repele as partículas, uma força de repulsão, porque o sinal aqui é positivo, né? Ou seja, a distância é um pouco maior do que você esperaria, tá? Esse efeito é o que a gente chama de força de troca, tá? Que não é realmente uma força, mas é um efeito, é uma consequência do princípio da exclusão de Pauli, ou seja, né, vem da necessidade de simetrização, antissimetrização espacial da função de onda de partículas idênticas. Tá bom? Não tem um equivalente clássico para esse fenômeno, ele é puramente quântico. Tá, gente? Então, só mesmo a mecânica quântica aí, em particular o princípio da exclusão, explica isso. Bom, daí vamos ver as consequências que essa força de troca tem sobre uma coisa importantíssima, né, na química e em materiais em geral, né, que é a ligação covalente. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples, que é um átomo de hidrogênio próximo de outro, formando uma molécula de hidrogênio, de gás, né, H2. Então a gente tem aqui um H+, outro H+, né, e dois elétrons ali, o elétron 1 e elétron 2. Certo? Dois prótons, né? Que estão representados aqui pelo íon H+, e dois elétrons que ficam ali formando a molécula, né? Bom, vamos pensar então que no estado fundamental, ou seja, a menor energia possível desse sistema, dessa molécula. Ele é, né, a grosso modo, constituído por um elétron no estado fundamental atômico, né, que a gente viu lá na aula do átomo de hidrogênio, centrado em cada núcleo. Então, você pode considerar que você tem um átomo de hidrogênio próximo de outro átomo de hidrogênio, certo? E ambos os elétrons vão estar mais ou menos, né, você pode considerar em primeira aproximação, que eles estão no estado 1s, né, que é o estado fundamental do átomo de hidrogênio. Obviamente que não é exatamente isso, porque eles têm a tendência a formar a ligação, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Bom, a gente já sabe que elétrons são férmions, né? Já que eles têm spin meio, que é um semi-inteiro, portanto eles são férmions. E aí a gente tem que considerar que a função de onda do sistema de dois elétrons é antissimétrica. A função de onda global dos dois elétrons precisa ser uma função antissimétrica. Isso é fato, tá? Já que eles são férmions, eu tenho que ter uma função de onda antissimétrica, né, quando a gente considera os dois elétrons. Mas, se esse fosse o fim da história, se fosse só isso, não haveria a molécula de hidrogênio. Por um motivo simples, né? Porque não existiria ligação covalente. E por que isso, né?
Porque a antissimetrização espacial tende a afastar os elétrons um do outro, como a gente viu aqui, né? Se a parte espacial é antissimétrica, as partículas sentem uma força de troca, de repulsão, tendendo a afastar os elétrons uns dos outros, né? Então aqui nesse caso seria o equivalente dessa figurinha aqui, a parte A, tá? O que acontece? A gente tem então os dois prótons, né? Os dois prótons sempre tendem a se afastar. São duas cargas positivas, elas estão se afastando. Assim como os elétrons, né? Os elétrons também tendem a se afastar. No entanto, né? Bom, aí tudo bem. Os elétrons tendem naturalmente a se afastar. Os prótons também. Então, como que você faria a ligação química nesse caso, né? Não tem ninguém que puxe um átomo para outro para formar a ligação química. Percebe? Um próton repele outro por causa da carga igual. Os elétrons também se repelem entre si, né? E aí um elétron é atraído por um próton, o outro elétron é atraído para outro próton. Então nunca formaria ligação química. Entende? Só tem a ligação química se a parte espacial da função de onda for simétrica. Entendem? Porque daí, né, seria o caso B aqui. Daí o que aconteceria? Existe uma força de atração entre os elétrons, percebem? Assim como entre os prótons, né? Porque eles também são férmions. Mas vamos concentrar nos elétrons. Nesse caso, existe a repulsão por causa das cargas. Continua havendo, né? Mas também existe uma força de atração, que é a força de troca, né? Que não é bem uma força, a gente já sabe disso, mas é um fenômeno quântico, né? Que vem do princípio da exclusão. Eles tendem a se aproximar, porque tem essa força que vem dos efeitos de troca, de simetrização, antissimetrização, que os atrairia, né? E com isso, né, os prótons são atraídos pelos elétrons e aí forma a ligação química. Então, o que acontece é que tem a tendência dos elétrons, né, a tendência dos elétrons se concentrarem ali na região entre os dois prótons, o que caracteriza uma ligação covalente, né, que é compartilhamento de elétrons. É como se esses átomos que se formaram a molécula, né, estivessem compartilhando os elétrons ali na linha que une os dois núcleos, né? Isso que é basicamente uma ligação covalente. De forma bem simples, né, com elétrons 1s apenas. Percebe, gente? Mas isso só aconteceria se a parte espacial da função de onda fosse simétrica, né? Porque daí a força de troca seria atrativa. E aí a gente chega numa sinuca de bico, né? Porque a gente sabe que a função de onda de elétrons, que são férmions, tem que ser antissimétrica. Mas a ligação química covalente entre esses dois átomos aqui, ou entre esses dois, né, núcleos, só acontece se a parte espacial da função de onda dos elétrons for simétrica. Simétrica ela tem que ser. E aí, né, como a gente faz para conciliar essas duas coisas, né? Ou seja, a função de onda tem que ser antissimétrica, mas eu tenho que ter uma parte espacial aqui que seja simétrica, né? Bom, eu sei que a molécula existe, então tem que ter uma solução. Qual é a solução? A solução é o spin, tá? O spin que a gente está desconsiderando até aqui, né? Não entrou em nenhum lugar por enquanto. O spin que vai nos dar a solução, tá? Eu vou fornecer essa solução no próximo vídeo, tá, gente? Perdão pelo suspense. Até daqui a pouco, então valeu!